Muito obrigado por você estar aqui em mais um vídeo do Youngcast. Esse canal está crescendo muito, mas nós podemos crescer ainda mais. Antes de seguir, é importante que você se inscreva no canal, ative as notificações e deixe o seu like aqui embaixo, porque isso ajuda bastante a construirmos mais conteúdos para você. Bom vídeo. Quando a gente fala assim sobre Pedro, o que é interessante é que existe uma sequência ali, né? Porque primeiro as algemas caem e a porta abre, né? Então, ou seja, primeiro aquilo que estava preso, caiu as algemas e depois a porta abriu. Não é a porta que abre primeiro e as algemas, as algemas caem na sequência. Isso a gente pode dizer que toda vez que Deus for fazer uma obra, vai ser sempre assim, de dentro para fora, seguindo um cronograma, seguindo um roteiro certo. Sempre libertando você primeiro daquilo que te prende, para depois te conectar a uma nova porta que vai te fazer sair desse ambiente. Meu Deus. Primeiro, por que Deus tem que fazer as algemas cair para depois abrir a porta? Porque quando você está com a algema no braço, no pé, a sua mente também está trancada. Você sempre vai olhar para as algemas. Então Deus nunca vai abrir uma porta sem antes abrir a sua mente. Primeiro ele abre a sua mente, depois ele vai abrir a porta. E aí, engraçado é que eu não posso falar de libertação de portas sem antes falar de libertação de algemas. Ele não estava do lado de dois caras, mas estava dormindo. E às vezes você vai ter que dormir com certas coisas. Só que tem um detalhe. Os caras que estavam algemados com ele estavam no mesmo propósito? Não. Uau. Era o guarda prendendo e o Pedro querendo ser livre. E às vezes você pode estar dormindo do lado de alguém Que não está no mesmo que está na mesma cama, mas não está no mesmo propósito. E aí onde mora o perigo? Meu, você está algemado, uai. Quando você dorme com alguém que não está no mesmo propósito, isso significa que você está algemado. Quando o anjo tocou nele, que ele levantou, sabe o que o anjo falou para ele? Me segue. Duas coisas acontecem aqui. Primeiro, eu estou te separando daqueles que te prendem. Eu não estou te excluindo, eu estou te separando. Às vezes algumas pessoas saem do nosso hall de amizade e a gente acha assim, estou só. Aonde você está enxergando exclusão, Deus está enxergando separação. Tem pessoas que, se Deus quisesse manter do seu lado, ele tinha dado um jeito. Ele é o mestre em repor. Para cada pessoa que ele tira, ele tem alguém preparado para trazer e colocar no lugar. Mas aqui tem um outro detalhe. Quando o anjo mandou Pedro levantar e o anjo mandou ele seguir, sabe o que o anjo falou para Pedro? Calça a sandália. Peraí, André. Deus, o anjo mandou Pedro calçar a sandália? É. Por que o anjo mandou Pedro calçar a sandália? Porque em Moisés, o que Deus falou com ele? Quando ele chegou no horário, dos seus pés. Tira. Então na lei você tira. Mas na graça você... My God! Por que Deus, o anjo mandou Pedro tirar a sandália? Quem colocou as algemas? O anjo ou os homens? Os homens. Quem colocou Pedro na prisão? O anjo ou os homens? Os homens. Então tudo que os homens colocou, o anjo mandou tirar. Mas quem tirou a sandália? Os homens. Quem tirou a capa? Os homens. E quem mandou colocar no lugar? Foi Deus. Então Deus está dizendo, tudo que está fora de ordem, eu estou te chamando para colocar as coisas nos devidos lugares. Talvez a sua vida está uma bagunça, mas Deus só está te chamando porque Ele quer colocar as coisas que estavam... Ah, vocês não estão... Talvez a sua vida está uma bagunça, mas Deus ele está te chamando para colocar as coisas em ordem. As suas emoções, seu temperamento, as suas amizades, seus relacionamentos. Precisa colocar em ordem. E o mais profundo, sabe o que é? Anjo não voa? Sim. Anjo voa ou não voa? Sim. Anjo voa, cara. Sim. Tanto que o anjo veio de cima. E aqui é o profundo. É que quando o anjo saiu da cadeia, o anjo falou para Pedro, me segue. Mas Pedro não voa, não é? O Pedro anda. Agora o anjo teve que descer o nível. Porque Deus só opera na onde você opera. Já que você não pode voar, então eu vou andar com você. Só que tem um detalhe. O anjo mandou Pedro seguir ele. Porque a liberdade era do Pedro, mas a direção... era de Deus. A liberdade é sua, mas a direção é dele. Então não estrague a sua liberdade com as suas próprias decisões. Porque decisões definem destinos. Decisões definem destino. E Pedro segue, né? Ele só segue. Ele... Quando chegou num certo lugar, sabe o que o anjo fez? Ele não fala nada, né? Ele só segue. Você não vê o texto, não fala que ele conversou. Já que nós estamos nesse texto, então lá vai. O anjo segue. Nem ia falar sobre isso. O anjo segue. My God. E o Pedro segue, né? Ou melhor, o Pedro segue. Sim. Porque quem segue não está na frente.
Quem segue está atrás. Quem segue tá atrás. E quem tá na frente tem que dar direção Pra quem tá atrás. Então, às vezes, você tá querendo assumir a frente, mas precisa saber se você tem direção pra quem tá vindo atrás de você. Porque às vezes você tá querendo ocupar um lugar de liderança, mas precisa saber se você tem direção pros seus liderados. Porque liderança não tem a ver com a posição, liderança tem a ver com destino. Entende? Liderança tem a ver com o destino. Líder não é aquele que cria cópias. Líder é aquele que inspira pessoas. Líder inspira pessoas. E não cria cópias. Quando o anjo seguiu ele, que chegou na rua, sabe o que aconteceu? O anjo subiu. Pedro não é anjo, hein? Pedro não sobe. Não tem como subir. Mas ele vai ter que continuar o trajeto. E aí é o mistério. O fato do anjo subir não significa que o anjo está só. Não significa que o Pedro está só. Porque o anjo está do lado de fora, mas o espírito Tá do lado de dentro. O anjo subiu e o Pedro continua orando. E sabe onde é que o Pedro vai parar? Lá na casa dos irmãos que estavam orando aí desde o começo. Porque toda bênção tem endereço. Toda bênção tem endereço. O Pedro voltou para a casa onde eles estavam orando. E mais profundo, quando Pedro bateu na porta. Isso é profundo. Nas prisões que Pedro saiu, ele não precisou sair. Ele não precisou bater na porta. Você falou aí, a porta abriu sozinha, ele saiu. Sim. Ele não precisou bater. Sim. Para sair, ele não precisou bater. Mas para entrar... Porque se toda porta que você chegar estiver aberta, você vai esquecer o hábito de bater. E bater tem a ver com acesso. Então, por isso que quando Jesus esteve na cruz, que eles pegou o martelo e começou a bater os pregos. Yes. E na medida que os pregos estavam entrando na pele dele, era Deus abrindo um caminho pelo véu da sua carne para que nós pudéssemos acessar um novo lugar. Cada batida é um acesso. Sabe o que é engraçado? Que uma moça chamada Rode, outras traduções diz Rude, ouviu a voz, mas não abriu a porta. Sim. Sabe por quê, André? Porque tem gente que está ouvindo, mas não abre. Porque estão do outro lado. Tá ouvindo e não abre. Estão do outro lado. Aí o texto diz que ela, humilde, ela não abriu, mas foi correndo e falar com a mulher que tinha a chave. A dona da casa. Pedro tá aí fora. Como é que você sabe? É o anjo deles, ele estava achando que era o anjo de Pedro. Então parece que o anjo tem semelhança com quem ele tá perto. Você já viu o anjo feio? Então não é feio, não é. É o anjo dele, né? Não foi lá quando chegou lá, porque, André, se você não tem a chave para abrir para os outros, conecte alguém que tem a chave para você fazer os outros acessar. Mas o problema é que eu tenho acesso a quem tem a chave. Mas não quero falar que você tá batendo na porta porque eu não quero que você entre. Meu Deus. Porque eu quero ocupar aquele espaço só para mim e não quero Uau. avisar as pessoas que têm a chave e falar, ó, o André tá na porta, tá querendo entrar. Porque tem gente que tem medo da sua entrada. Porque sabe que se você entrar, quem vai ter a palavra é você. Porque quando o Pedro entrou, quem falou foi ele. Tem gente que não quer que você entre, porque eles querem governar aquele espaço. E eu acho lindo a águia. É que você já percebeu que a águia, ela não faz ninho embaixo? Ela só faz ninho em cima. Sim. E pombo, ele não faz ninho lá em cima, nas rochas. Ele faz no chão, embaixo. Então, não confunda os ninhos. Uhum. Porque quando você faz ninho embaixo, a sua intenção nunca é para cima, é sempre para baixo. Só que quando você faz ninho em cima, a sua intenção nunca é para baixo, é sempre para cima. Porque quem você vai gerar nas alturas nunca terá mentalidade de baixo. Quem nasce na altura... Não tem mentalidade de baixo. Se você pegar uma águia e colocar ela com a galinha, colocar ela com os pintinhos, crescer juntos, no final ela não vai querer voar. Porque o que a galinha não sabe é... O que não deixa a galinha voar não é asa, não é. Porque a asa ela tem, é ar. Mente. Tem gente que não voa não é por causa do potencial, é por causa É por causa da mente. da mentalidade. Sim. O cara recebeu nos 5 talentos, não foi? Sim. O outro não recebeu 2 talentos? Sim. E o outro recebeu 1. A Bíblia não fala o nome deles não, mas fala que todos receberam talentos.
Moral da história. Você não tem que ter nome pra ser talentoso, não. Você só precisa ser precisa- talentoso. Isso Mas basta. o que tinha 5 talentos, trabalhou pra ter mais 5. Porque as pessoas querem ter mais, mas não querem, mas querem trabalhar menos. Pra aumentar o nível, precisa aumentar o trabalho. My God. Quanto mais você trabalhar, Mas o nível aumenta. Pra ele ter 5, mais 5 talentos, ele teve que trabalhar com 5 que tinha. Você precisa trabalhar com o potencial que você tem. O que tinha 2 talentos, trabalhou pra mais 2. Você já percebeu que o que tinha 5 e o que tinha 2 trabalhou e os dois tiveram o mesmo percentual? Tiveram 100% de ganho. O que tinha 5 ganhou mais 5, o que tinha 2 ganhou mais 2. A porcentagem é o mesmo, só as dimensões que não é. Um tem 5, outro tem 2. Mas os dois conseguiram alcançar 100% da totalidade. Mas o que tinha um tinha medo. Ele falou, vou perder esse talento. Ficou com medo. O que ele foi lá? Enterrou o talento. Moral da história. Quando você enterra o talento, você expõe o medo. Mas quando você enterra o medo, você expõe o talento. Me fala o que você está expondo, eu vou falar quem você é, se você é medroso ou se você é um talentoso. se você está escondendo o seu talento, é bem provável que você seja um medroso. E o incrível de tudo isso aqui que é? É que esses 3 homens não tinham o mesmo nome, não moravam na mesma casa, não tinham os mesmos números de talentos, mas tinha algo em comum. Todos tiveram a mesma oportunidade. Minha vida acabou. Eu era casado, eu tinha isso, eu tinha aquilo, acabou minha vida. Engraçado, o outro cara que estava no mesmo lugar que você, rompeu e subiu. Vocês tinham os mesmos talentos. Vocês tiveram a mesma oportunidade. O detalhe foi o que você fez com a sua... Oportunidade. Porque quando você destrói uma oportunidade, você destrói você mesmo. Porque uma oportunidade não vem todo dia, mas você precisa estar pronto para que quando ela chegar, você aproveite o melhor possível. Cara, essa foi uma pancada, hein? Quem destrói a oportunidade, destrói a si mesmo. Assim mesmo. E oportunidades não precisam ser grandes. Mas o seu empenho diante da oportunidade precisa ser o maior possível. Quando a mulher do fluxo viu Jesus passando, ela não enxergou Jesus. Ela enxergou Uma oportunidade. Quando todo mundo ouviu a voz de Golias, correu de medo. Davi, não, vou encarar. É uma oportunidade. As pessoas estão enxergando um lugar de dinheiro, mas você precisa enxergar isso como uma Oportunidade.